Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui iremos falar, ou melhor, vocês saíram daqui entendendo operações com funções, que no caso é esse em preto. Vocês também entenderão função composta, bem como também funções inversas. Aí, o que eu vou ter desde já? Notem que tudo, basicamente, o eixo temático do vídeo aqui será função. Nós já temos em mente que função nada mais é do que a relação de entrada e saída, a relação entre o nosso x e o nosso y. Enfim, sabemos disso, sabemos, ok. Mas aqui saberemos mais aprofundadamente, ou melhor, matematicamente, o que podemos fazer a mais com as funções. Exemplo, aqui temos, notem que no canto superior esquerdo existem três funções, a f, a g e a h. Tais funções são diferentes, podem ver, um é de um jeito, a outra é de outro jeito e a outra é de outro jeito. Por que eu escrevi tais funções aqui? Porque nós as utilizaremos para então melhor estudo. Vamos lá começar. Primeiro, as operações. As operações que eu falo aqui no título são aquelas que a gente conhece: a de adição, a de subtração, a de divisão e até mesmo a de multiplicação. Todas essas estudaremos aqui. Estudaremos e saberemos mais detalhadamente como as mesmas se aplicarão em duas ou mais funções. Se aplicarão na relação entre duas ou mais funções, melhor dizendo. Aí continuando. Primeiramente, desde já, como se apresentaria? Exemplo, como é que se apresentaria se eu quisesse fazer a relação entre essas duas funções f e g? No sentido, eu quero multiplicar f e g, como é que eu as escreveria? Ou quero somar f e g, como é que eu as escreveria? As escreveria desta forma aqui. Ó, abre parêntese, f mais g. Fecha parêntese, abre parêntese, x. Por que ela se encontra desse jeito? Lembrem-se que quando juntar essas funções, eu terei uma nova. E que aqui será o equivalente à incógnita dessa nova função. Entendem? Por exemplo, deixa eu ver. Vamos ver como é que vai ficar em si essa nova função. Se eu pegar os respectivos valores, tanto de f, que equivale a x ao quadrado menos 6x mais 1, e então adicionar mais a de g, 3x ao quadrado menos 10. Aqui nós nos encontraremos em algo que já havíamos estudado antes, que é o quê? Que é aquela questão de soma de polinômios, subtração de polinômios, multiplicação de polinômios ou até mesmo divisão de polinômios. É semelhante, pois teoricamente aplicaremos os mesmos conhecimentos aqui. Mas existe uma diferença, que essa diferença vai ser basicamente na questão da função composta. Mas tudo bem, desde já continuemos. Aqui, como esse possuem os incógnitas de mesmo grau, vamos lá e adicionamos. Adicionando por causa que também os sinais são iguais, tá bom? Adiciona-se e permanece o sinal, ou seja, mais 4x ao quadrado. Agora vemos
outro coeficiente a qual está multiplicando uma incógnita de grau pelo menos 1 inferior ao que a gente viu agora. Pelo menos no valor de 1 inferior. No caso, seria esse daqui, que tem o grau 1. Me diga, existe outro aqui na equação em que tem igual a ele? Não, não existe. Então, eu vou lá e desço. Totalizando 6x. E agora, o de grau 0, o coeficiente que está multiplicando uma incógnita de grau 0, um x de grau 0. Ah, é o 10 aqui e o 1. Então, vamos lá e juntemos, no caso, como eles têm sinais opostos, subtrai e deixa o sinal do maior, que no caso vai ficar menos 9. Enfim, acabamos por então encontrar a nova função, que foi na verdade que ainda é na verdade a junção entre a função f e g, certo? Continuemos. Aqui já se foi a parte de adição. A subtração é semelhante, ou seja, não tem muita dificuldade nesse sentido, pois afinal é algo que já vimos. A única peculiaridade vai ser realmente na questão da divisão. No mais, por mera burocracia, vou continuar aqui para melhor mostrar essa parte aqui de subtração. Posso esperar para chegarmos nessa parte de divisão. Continuemos. Digamos que eu vá então subtrair f e g. Como é que primeiramente ficaria? Ficaria assim, ó. F menos g x. Ah, pessoal, claro, cabe dizer que aqui era para eu ter colocado, deixa eu só botar aqui, que essa equação vermelha aqui, esse resultado aqui, seria o equivalente de f mais g. Eita, vai ficar muito pequeno. Vou botar aqui embaixo e vou puxar uma seta lá para cima. F mais G, aí abre parêntese x, aí finge que ela está bem aqui, é igual, aí finge que ela está bem aqui, ó. Pronto. Aí continuemos aqui. Primeiramente vamos então fazer a questão da subtração, ou seja, vai ser os mesmos valores, x ao quadrado menos 6x mais 1, aí menos, abre parêntese, 3x ao quadrado menos 10. Aí lembremos, por causa dessa questão do menos aqui, ele irá multiplicar os valores que aqui tem e eles trocarão de sinais, ou seja, o que antes era positivo 3x ao quadrado agora vai ser negativo 3x ao quadrado, e o que antes era menos 10 agora vai ser mais 10. Aí os demais aqui embaixo continuam, no caso o x ao quadrado, o 6x, o mais 1. E façamos então o mesmo processo do outro, que fizemos com o outro, ou seja, esse daqui vai com esse, totalizando menos 2 ao quadrado. Esse daqui, como está sozinho, continua sozinho, coitado. E esse vai com esse, ficando, claro, 11. E tudo isso nada mais é do que a nova função, que nada mais é do que a diferença de f e g. Aí agora ter-se-ia outra, que agora sim chegaremos na da divisão, porque nela existem as peculiaridades. Vamos lá. Antes de mais nada,
Pense que quais são as funções pai, por assim se dizer, lembram que são funções pai, que têm restrições no seu domínio. Quais são? Ou melhor, quais são as funções que nós já vimos aqui no canal, que tem restrições no seu domínio? São essas funções, as funções racionais. Por quê? Por causa do não pode ter o denominador igual a zero, porque senão vai dar um número indeterminado, vai dar indeterminação. Tem os racionais e tem também os racionais, pois o radiciando, que é aquele número que fica embaixo da raiz, ele não pode ser igual a zero. Ou seja, é bom lembrarmos dessas duas, por quê? Por causa que aqui isso vai tornar a ficar mais claro e evidente. Uma vez que partamos para o seguinte exemplo. Deixa eu ver. E se botarmos... Deixa eu ver. Sei. Botarmos G, que é a que vimos agora há pouco, dividido pela função G, claro, pessoal. A função G dividido pela função F, ela dará uma função, correto? Correto. E essa função equivalerá a... Aí escrevemos 3x ao quadrado menos 10 dividido por x ao quadrado menos 6x menos, 10. Continuando. Percebam que aqui terá aquela restrição. Os valores das raízes dessa equação do denominador, não, o valor das raízes dessa função do denominador, que é a função f, elas não poderão ser, como é que se diz? Os valores das raízes da função f, que está no denominador, serão equivalentes às nossas assíntotas verticais na função racional. Aí o que acontece? Acontece que aqui tais assíntotas equivalerão a valores a qual x não pode ter, porque se ter vai ser uma indeterminação. Então, se fôssemos realizar aqui a questão do domínio, nós incluiríamos que x seria a questão dos domínios reais, com exceção das raízes, melhor dizendo, de f. Entendem o que eu quis dizer? Aí, continuando. E na questão do intervalo, seria semelhante. Espera, isso já é mais para frente, na verdade, perdão. Aí, continuando. Aqui, como não temos como... Opa, perdão, aqui é 1. Nesse cor aqui. O que eu ia dizer era... então, aqui, como não tem como fatorar as equações, então podemos deixar desta forma. Ok, tudo bem. Mas por via da dúvida, se quiséssemos também fazer a questão da divisão longa, para então simplificarmos ela, poderíamos fazer também. Poderíamos. Ou não, teoricamente não. Não, podemos sim, podemos. Eu já estou zoando aqui. Aí, continuando. Agora, o último tópico, que é essa questão da multiplicação. Ela é semelhante com a multiplicação de polinômios. Semelhante para não dizer igual. Uma vez que temos isso daqui. Ó. Eu vou buscar agora, sei lá. Vou ficar com os mesmos valores. A gente já estava com os mesmos, vamos continuar com os mesmos. Se
eu disser que f, a função f, claro, está sendo multiplicada pela função g, como ela ficaria? Não seria nenhum bicho de 7 cabeças. Ela ficaria da seguinte forma. X ao quadrado, no caso menos 6x, mais 1, multiplicado por 3x ao quadrado, menos 10. É aquela velha questão, nada mais é do que uma multiplicação de polinômios. Ou seja, já conhecemos como isso vai ficar, mas fazendo-os, vamos lá, esse multiplica com esse, que também vai multiplicar com esse, seja ficando 3x a quarta, vou escrever aqui do lado porque vai ser muitos valores, 3x a quarta, bem como também vai ficar menos 10x ao quadrado. Vem agora essa questão do 6, do menos 6, que ele vai multiplicar por ele, também vai multiplicar por ele. Ficando claro, menos 18x ao cubo e mais 60. Rapaz, 60x. Aí também, por final agora, 1 vezes 3 raiz de 2, ou 3 vezes 2 elevado ao quadrado. E ficando o quê? Mais... Eita, eu acho que não vai caber aqui embaixo não. Mais menos 10. E ajeitando, ou melhor, primeiro fazendo a questão do cancelamento entre aqueles que são iguais, igual já fizemos antes. Esse vai de base com esse. No caso é mais e menos, então faz a diferença e deixa o sinal do maior. No caso vai ficar menos 7. 7x ao quadrado. Aí mais 60x menos 10. Eu estou colocando em ordem, tá? Em ordem de grau. E pronto. Essa seria a resposta. Nada de surpreendente. Por quê? Porque já sabíamos como então fazer isso. Essa questão de graus com polinômios. Porém, foi necessário fazê-los para justo mostrar a questão de não muita diferença, mas também a peculiaridade da divisão, que é principalmente na questão do valor do domínio como é o nome? Do intervalo. Mas isso, para caso não tenham entendido muito bem, será melhor exposto agora, na questão principalmente da função composta. Tá, esse é o diferencial de função, de operações com funções, para polinômios. Acaba aqui. Meu Deus. Continuando. Como se trata uma função composta? Se trata da seguinte forma. Se trata de dizer que em f de x, eu estaria colocando como x, g de x. Como assim? Significa eu estar colocando uma função dentro da outra função. É isso que significa. Exemplo. Vamos partir para os exemplos. Por causa que é com os exemplos que a gente aprende. Se eu colocasse dentro da função g de x a função h de x, ou seja, eu dissesse que x aqui vai ser h de x, como ficaria?
ficaria da seguinte forma. Primeiro, eu reescreveria da forma como eu estou falando, ou seja, eu falaria G de G vai ser igual ou vai conter nela H de X. É assim que ficaria a primeiro modo. Aí é igual a... Qual é a função h de x? H de x é essa em que diz que 3 vezes aí x ao quadrado, no caso aqui vai ser raiz, aí entre parênteses, claro. Então, raiz de 2x menos 1 elevado ao quadrado. Isso menos 10. Percebam que aqui os valores que eu estou sublinhando eram equivalentes à antiga função g, ou seja, são os valores que tem na antiga função g. Mas aqui, onde está a função h, que é essa raiz de 2, com radiciando sendo essa equação, ela está substituindo o antigo x. Aí por isso que ele está aí no lugarzinho e eles estão sendo elevados ao quadrado. Mas continuando. Antes de você já começar e correr diretamente para o papum, vou cortar, apressadamente, 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 apressadamente nesse resultado, lembre-se que teria que deixar restrito o domínio. Por quê? Por causa que é aqui que entra a peculiaridade. Digamos que você não cortasse o índice da raiz, no caso 2, com o expoente 2. O que aconteceria se você não cortasse? Teria-se então domínio restrito com esse número aqui, ou esse algarismo aqui, o x, não podendo ser 0,2 ou 0,5. Porque se ele fosse um meio, quando eu multiplicasse meio por não, na verdade, ele estaria em fechado, aberto, fechado. Intervalo fechado, em 2. Por quê? Por causa que eu até poderia colocar o meio aí. Aí ficaria 1 menos 1, 0, raiz de 0, 0. Mas eu não poderia botar um número menor do que 0,5, digamos que, sei lá, 0,1. Por quê? Porque quando eu multiplicasse por 2, iria dar um valor menor do que 1, do qual, quando eu subtraísse por 1, iria dar um valor negativo, e como já vimos, não existe raiz de número negativo. Essa é uma das restrições dessa função π, que é a função a função que é de raiz. Pronto. Essa é uma restrição dela. Lembram disso? Pois. Enfim, por que é importante eu dizer isso? Por causa dessa questão do domínio. Por causa que em função composta, ela tem a peculiaridade de ter como domínio, geralmente, claro, ela está sujeita a domínios tem como domínio, 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 tem como domínio. Ou melhor, ela está restrita à questão do domínio que ela era como antiga função, no caso o h de x, bem como ela é em nova função, ou seja, com ela já dentro de g de x. Exemplo, aqui, como eu bem disse, se não cortássemos, ela teria como intervalo, por assim se dizer, o x teria como intervalo fechado em 0,5, podendo ele ser maior ou igual a esse.
maior ou igual a esse, tá certo? Podendo ir até o infinito. Deixa eu botar aqui. Podendo ir até o infinito. Mas depois que cortamos, aí já é outra história, por causa que agora ele vai ter um novo entre aspas assim, né? Um novo domínio, sendo como eu havia escrito aqui, 6x menos 13. Aqui não tem o que havia ali, pois aqui é uma função do linear. Então, z, 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 z é. Aí, em termos de intervalo y, domínio intervalo, domínio imagem. Em termos da questão da imagem, acaba que aplica-se a mesma regra. Ou seja, como como num gráfico de raiz, vocês lembram que ele basicamente não ocupa a área negativa do gráfico, né? Ele basicamente é assim, ó. Ou seja, ele não ocupa essa parte, não ocupa essa parte. Então, o que eu poderia pressupor do intervalo da imagem dela, do intervalo dela, por assim se dizer? Eu poderia pressupor que, basicamente, o intervalo seria de 0 até o infinito, no sentido positivo. Ou basicamente os números racionais positivos. Seriam esses, racionais positivos. Tá, 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 tá. Isso aqui, isso na questão do radiciano. Mas e depois? Por exemplo, e aqui? Concordam que basicamente a imagem seria o... Eu estou falando aqui, pessoal. Aqui basicamente a imagem seriam os números reais. Aqui, enquanto aqui a imagem seria os números reais, aqui, no caso que eu falo, sem ter cortado o expoente com o índice, aqui a imagem seria, como eu bem disse ali, o número dos racionais, somente os positivos. Os positivos racionais. Seria tipo isso. Essa é a peculiaridade da questão da função composta, por causa que tem isso e tudo mais. E era por isso que era importante eu falar. Mas continuemos. A questão de funções inversas, que é o que veremos agora. Deixa eu só terminar aqui. A questão de funções inversas. Funções inversas, como eu posso melhor explicar? Funções inversas funcionam assim. Tudo tem um inverso, basicamente. O inverso da adição é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso de uma função é a função inversa. A função inversa em si é representada por f de x elevado a menos 1. Mas olhem, pessoal, é tendencioso pensar que isso que eu escrevi equivale a isso, por causa que a gente muito já viu isso na questão de estudos de exponenciação. Estudos expoentes. Porém, não é. Isso não equivale a isso, tá certo?
Por quê? Isso é um mero jeito de dizer que aquilo é o inverso dela. Que aquela função é o inverso de outra. Mas continuemos. O primeiro tópico que eu quero falar é como você pode transformar uma função em sua inversa. Por exemplo, aqui eu não vou utilizar os exemplos que aqui tem. Eu vou inventar um exemplo aqui para vocês verem como realmente é relativamente simples. Tá. Eu vou fazer isso para depois falar sobre outro tópico que eu quero falar. M de x é igual a 5x mais 1 dividido por 2. Aqui eu acabei de inventar. Como eu faço para descobrir qual o inverso dessa função? Eu vou lá, pessoal, no caso dessa daqui. Eu vou lá e troco. Troco o quê? Troco o f da função, ou nesse caso o m, pelo x da função. Vou lá e troco. Eu vou igualar m de x a x e x a m. Ou seja, eu troco, vou trocar. Basicamente. E quando eu trocar, ou seja, quando eu trocar, vai ficar assim, ó, x é igual a... Ao invés de eu deixar m de x, eu já vou tacar logo, renomeá-lo, melhor dizendo, como m de x menos 1, porque assim eu já vou saber que eu vou estar prestes a descobrir a inversa. Aí quando eu fizer essa troca, eu vou lá e isolo m de x elevado a menos 1. Eu vou lá e isolo o inverso de x, a função inversa de x, ou de m de x. Perdão. Aí continuemos, no caso aqui vai ficar x é igual a 5 vezes m de x elevado a menos 1 mais 1. Isso dividido por 2. Ou seja, aí eu vou lá e isolo m de x elevado a menos 1. Ficando, claro, 2x menos 1 dividido por 5 é igual a m de x elevado a menos 1. Pronto, acabamos por descobrir o inverso de m de x, que é esse daqui. Mas, enfim, para que serve a função inversa? Para que ela existe? Por que ela é necessária? Simples, pessoal. Ela existe, como eu bem disse, para desfazer a função. Ela desfaz a função normal. Como assim? Exemplo. Vamos partir para os exemplos. Nada melhor do que exemplos. Se eu multiplicar m de x... Ou não, perdão. Se eu substituir, melhor dizendo, se eu substituir a inversa da função como x da função normal, vocês verão que darão um resultado 1. Dará um resultado 1 não, dará como resultado a incógnita x. Ou seja, como eu bem disse, ela serve para desfazer uma função. Eu só vou escrever aqui o inverso para melhor. Se eu igualar x, se eu substituir x por a inversa, eu vou chegar no seguinte resultado. Percebam. Tá? Qual era m de x? M de x era 5. Aí eu vou lá e agora eu vou multiplicar. Ao invés de 5 estar multiplicando x, vou multiplicar pela inversa de m. Que no caso vem e multiplica 2x menos 1 dividido por 5. Isso, claro, mais 1. Lembrando que esse mais 1 equivale à questão do m de x.
Tudo isso dividido por 2. Lembrem-se, esse algoritmo, esse algoritmo, meu Deus, esse algoritmo e esse algoritmo equivalem a esse e a esse. E o x, que eu havia falado, foi então substituído por todo esse daqui. Aí continuamos. Enquanto o 5x, ou o 5 vai ser cortado com 5 aqui, esse menos 2 vai ser cortado com esse, ou melhor, perdão, vamos respeitar a matemática. O menos 1 vai ser cortado com mais 1 e o 2 vai ser cortado com 2. Resumindo, o que antes era m de x não, m da inversa de m de x, agora vai ser igual a x. Pronto, deu igual a x significa que eu consegui conseguir desfazer. Mas olha, pessoal, isso daqui deu igual a x, por quê? Porque se vocês perceberem, o que eu utilizei como exemplo que eu digo é assim, exemplo de função, deixa eu botar uma melhor caneta. O que eu utilizei como exemplo de função nada mais foi do que a função linear. Lembrem-se que a função linear, além dela ser uma linha, ela equivale a y igual a x. Ou seja, basicamente, dependendo da função que você está utilizando, ou seja, se é uma função quadrática, aí você está com o inverso da função quadrática na sua mão também, numa palma da mão tu tá com uma função quadrática, na outra tu tá com o inverso dessa função também. Aí tu vai lá e junta essas duas funções, ou seja, a inversa substitui no caso uma na outra, outra na uma. O que tu vai ter como produto, ter como resultado final, será a questão da tua função, ou seja, a função quadrática normalmente. Enquanto aqui eu basicamente só tinha funções, os exemplos que eu dei, claro, só eram funções lineares. Quando eu fui lá e joguei uma na outra, acabou por sim restar somente a questão da função linear, que é o equivalente ao y igual a x. Lembrando que o y aqui é esse daqui. Pronto, deixa eu ver o que eu posso mais falar para vocês. Ensinei como identificar ou como transmutar, como transformar. Resta agora, somente, se eu não me engano, mais uma peculiaridade. Deixa eu apagar aqui. Vai ser rápido. Estamos acabando. Pronto. Agora que já está tudo terminado em si, o que máximo que eu ia falar mesmo é somente uma revisão, no sentido de que quero que saiam daqui, pelo menos tendo em mente o que foi aprendido e o que vocês souberam aqui. Vamos lá. No sentido das operações, o marco principal, por assim se dizer, foi a questão da divisão, pois ela tem aquela peculiaridade que dependendo, claro, do valor que você está empregando no denominador, ela acaba por, como ser duas funções, existem incógnitas nas duas funções, significando que terá incógnita no denominador. E tendo incógnita no denominador, significa que o denominador não poderá ser zero. Por quê? Porque senão será indefinido. Aí continuando. Pronto. Isso da parte dos operadores foi-se então esclarecido, que era o principal ponto em si. Aí da questão da função composta, o que eu espero que vocês tenham compreendido como mais importante é principalmente a questão do domínio
e intervalo. No caso, quando a gente está juntando dentro de uma na outra, no caso, as funções. Pois tem-se em mente que o antigo domínio de uma função que foi botada na outra, melhor dizendo, utilizando um linguajar, o antigo domínio de uma função que foi botada na outra será como uma herança para essa nova função que é a junção de uma dentro da outra. Será como uma herança. Aí ela terá como herança essa questão do domínio barra quando você fará os jogos, e também terá como a questão de domínio e imagem, melhor dizendo. E na questão de funções inversas, ela terá a peculiaridade, principalmente dentro do que eu falei, de uma função inversa anular a função normal, bem como também a facilidade que é transformar uma função, descobrir, melhor dizendo, de uma função normal a sua inversa. Sobre essa função composta, ela realmente daqui é o principal tópico mesmo. E eu somente irei fazer aqui, para via mesmo de esclarecimento, uma questão a qual me lembrou agora na cabeça, em que é ideal, uma vez que fazendo-as, não terei a certeza de que vocês não terão dúvidas. Vamos lá. Pessoal, vamos agora. Aí o que eu quero dizer é isso daqui, a questão do, por exemplo, em que f de x será, claro, igual a raiz de x, raiz quadrada de x, enquanto o g será, digamos que, uma função linear de 25. Eita, não quero fazer desse jeito, não. 25 menos x ao quadrado. Pronto. Eu vou correlacionar tais funções numa só através deste comando. Que comando? Este bem daqui. F em que... Aí elas estarão relacionadas de tal forma em que o que antes era o x embaixo da raiz agora vai ser equivalente a 25. Que é um 5. Deixa eu fazer de novo. 5 menos x ao quadrado. Aí, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a questão da... O que eu quero, por principal razão ao fazer isso, é a questão de, novamente, por a parte, a questão de domínio e intervalo. Ou seja, domínio e imagem, na verdade. Primeiramente, para vocês melhor terem em mente, a questão do que eu falei, que o domínio e imagem, melhor dizendo, eles serão como uma abre aspas, herança, que virá, claro, daquelas funções que criaram a nova função. Assim, desta forma, por exemplo, qual é o domínio dessa função f? O domínio, tenhamos em mente que não... O domínio, na verdade, é os valores de x. Vocês lembram disso, né? Então, quais os valores de x pode assumir aqui? Ele pode assumir valores acima de zero. Acima de zero. Ou igual a zero também. Então, os valores de x aqui podem ser acima de zero ou igual a zero. Ele só não pode ser número negativo. Isso temos em mente. Já na questão das imagens em si, tenhamos em mente que basicamente, lembrem-se como é uma função pai racional, ela basicamente é assim. Vou escrever aqui e vocês tratem de lembrar. Eu vou escrever o gráfico. Lembrem-se, o gráfico dela é mais ou menos assim, significando que ela não tem os números negativos. Basicamente é de zero para o infinito. Ou seja, basicamente ela é, por assim se dizer, maior ou igual a zero. Por quê? Porque de resto ela é de zero para o infinito, acima, positivo para sempre. Aí continuando, positivo forever, better say.
Sim. Ó, já essa daqui, o que tem de peculiar nela? Tem de peculiar que, na questão do x, o x aqui tem, ou melhor, o domínio, vou botar logo, o domínio aqui não tem restrição não, por ser uma função linear. Ou seja, vai do menos infinito ao mais infinito. E já na questão do intervalo, por assim se dizer, ele funciona assim, pessoal. Deixa eu só reordenar aqui. Esse daqui para deixar o grau decrescente. Já essa função quadrática aqui, por ter grau par, ele geralmente tem um ponto máximo ou um ponto mínimo. E nesse caso aqui vai ser um ponto máximo. Como assim? Como eu sei que é um ponto máximo? Pois ele será acrescentado 25 casas a mais no eixo y, de tal forma que por aqui está sendo negativo, significa que a parábola será assim. Ou seja, se eu sei que ele vai aumentar 25 casas a partir do eixo zero e que o máximo é essa daqui e que ele tem um ponto máximo, então sabendo dessas informações eu já tenho de cara que basicamente, por assim se dizer, a questão da imagem dele será de y menor ou igual a 25, com y sendo menor do que o menos infinito. Não, com y estando entre 25, sendo ele menor ou igual a esse, e sendo ele maior do que menos infinito. É nesse intervalo que eles se encontram, basicamente. Tá certo. Aí continuando. Já aqui na nossa nova função, ela tem umas peculiaridades, que no caso seria o quê? Como estamos vendo, ela é uma função em que está prevalecendo a questão do radiciando. Oh meu Deus, sempre me tá faltando aqui a palavra. Mas continuando. Por que é importante eu salientar esse radical não, esse radiciano, essa raiz? Por que é importante eu salientar essa raiz? Por quê? Porque aí significa que ela entrará nos mesmos eixos do que essa daqui do começo. No sentido de que? No sentido de que, por exemplo, a imagem com certeza, claro, eu vou falar da imagem agora. A imagem com certeza será maior ou igual a zero, em termos de imagem. Deixa eu fazer aqui, e de imagem. E de imagem será igual a y sendo maior ou igual a zero, com certeza, nesse sentido, porque ela não, a imagem nunca na vida vai ser negativa, sabendo que a função predominante aqui é uma função radical, é um radical. Mas continuando, e o que eu mais posso saber? Eu saberei que, independentemente da equação que existe aqui como radiciando, eu sei que ela será maior ou igual a zero. Concordam comigo? Porque se ela for zero, significa que raiz de zero é zero. E quando ela é menor do que zero, significa que é negativo, ou seja, não tem. Então, como eu sei que aqui é maior do que zero, eu vou lá e taco maior do que zero aqui. Deixa eu fazer um pequeno cálculo aqui. 25 menos x ao quadrado. Eu sei que ele é maior ou igual a zero. Aí vamos lá. Passo 25 para lá, fica menos 25. Tchum. Multiplico ambos os lados por menos 1. Quando isso acontece, eu vou lá e inverto aí na equação, ficando assim agora, x ao quadrado menor ou igual a 25. Passo-lhe a questão meu Deus, do expoente, que antes era expoente, agora vai ser um radical de índice 2. Aí fica 25. E sabemos que raiz de 25 é 5, no caso aqui é mais ou menos 5.
mais ou menos 5. X. Aí o que resta? Resta somente pensarmos nesse sentido. X maior tem que ser maior ou igual a menos 5, bem como ele é menor ou igual a 5. Oxente, Messias, como é que tu bota desse jeito? Tem certeza disso? Tenho, cara. Note aqui, ó. Se eu colocar um 6 aqui, se eu disser que o x tem que ser maior do que 6, eu vou estar doido. Por quê? Porque se eu botar 6 aqui, vai dar 36. 36 menos 25 é um número negativo, então não vai ter como. Já na questão do menos 25, ele tem que ser maior do que menos 5, maior ou igual a menos 5. Por quê? Porque se ele for, por exemplo, menos 4 ali vai dar 16. 16 menos 25, aí ó, já dá um número a qual tem em si o código, dá 9, que é 9 positivo, claro. Enfim, aí acabamos por então achar a questão do domínio correspondente a essa nova função composta. Já na questão da imagem, que era o principal nesse sentido, é ter em mente o seguinte, que se eu colocar como x igual a zero aqui para descobrir qual o valor máximo que ela pode atingir, normalmente mesmo, como normalmente faz, verei que vai ser 25 menos 0, 105, raiz de 25, 25, raiz de 25, 5. Então, acaba por novamente entrarmos naquela questão, em que, no caso, o máximo valor que y, a imagem, poderá alcançar é 5. Ele será menor ou igual a 5. Aí acabamos por então descobrir a questão da imagem e aqui, perdão, que eu não escrevi, aqui é o domínio. Pronto, basicamente, e era isso que eu queria completar. Por exemplo, vocês notaram que o domínio e a imagem são um tico diferente do antigo normal aqui, ó. Mas, ainda assim, eles foram influenciados pelo néctar que eram as suas antigas funções, de tal forma que, de certa forma, prevaleceu aqui parte do domínio e influenciou adiante. Não existe uma regra propriamente dita para você melhor descobrir o domínio e a imagem da função composta, mas, contudo, todavia, tem que se ter em mente essa questão de análise da então nova função. Enfim, desde já, era isso que eu queria salientar e deixar em evidência. Até a próxima, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.